A aldeia mais portuguesa de Portugal também foi durante alguns dias a mais europeia da Europa. A representação em Portugal da Comissão Europeia escolheu Monsanto para a primeira edição do Summer Camp, um encontro que juntou cerca de 40 jovens estudantes e vários oradores para falar do futuro de uma união que parece existir desde sempre, mas que pode não ser eterna. Mas que eu acho que não é tão adquirido como eles pensam. Ou seja, não é tão adquirido que possamos passar as fronteiras sem mostrar os passaportes. Não é tão adquirido que possamos daqui a 10 anos andar de um lado para o outro sem pagar roaming. Não é tão adquirido que possamos ir para outro país e arranjar um emprego ou um estágio. Tudo isso é obra da Europa. Mas a geração deles não viu o que era antes da Europa. Eles não sabem como é que era antes da Europa e por isso é mais difícil de explicar, porque para eles é esse dado adquirido. Mas a minha mensagem é que esta juventude e esta geração vão ter que lutar muito, porque passamos um momento bastante delicado e bastante perigoso com os extremismos e os populismos, e que se não for esta geração a se agarrar à vida e lutar por esses dados adquiridos, não sei o que será o futuro. Carlos Moedas esteve em Monsanto para falar do futuro da Europa numa altura em que o Reino Unido prepara a saída. O impacto é grande, mas há mais vida para além do Brexit. E podemos pensar que um país como o Reino Unido entrou e depois saiu, mas também podemos pensar que nos últimos 60 anos tivemos mais 22 membros. E, portanto, é um projeto apelativo, é um projeto de união e é um projeto essencial. Carlos Moedas gera a partir de Bruxelas a política europeia na ciência e inovação, que tem um orçamento bastante generoso e cujo destino não está apenas nas zonas urbanas. É possível e muitas da ciência que tem sido feita e dos projetos de investigação também têm sido feitas em áreas do interior, não só em Portugal, mas noutros países, e para mim é muito importante porque eu penso que um dos problemas hoje da Europa é esta diferença entre o litoral e o interior. Nos países mais ricos a diferença entre o litoral e o interior é menor, nos países mais pobres esta diferença é maior. E então eu acho que a função da Europa, a função aliás dos fundos estruturais da Europa tem sido essa da convergência, mas da convergência não só do país com a Europa, mas também do interior com o litoral. E isso tem que ser feito através não só da ciência e da investigação, mas também através dos fundos estruturais europeus. Em terras como Idanha, é a economia verde que pode fazer a diferença. Se conseguirmos continuar a lutar e a ser os líderes nessas áreas, teremos maior criação de emprego, teremos melhor emprego no futuro, porque o emprego virá exatamente dessas áreas. E eu acho que no caso que estamos aqui, nesta aldeia magnífica que é Monsanto, vemos como há oportunidades exatamente nessa área, na economia verde, na economia circular, uma vez que eu acho que o paradigma que hoje vivemos é que vivemos sempre numa economia que era linear, ou seja, produzíamos e depois tínhamos um desperdício e ia para o lixo, no fundo, para uma economia em que tudo se aproveita, ou seja, uma economia que é circular. E o exemplo do interior, o exemplo de aldeias como Monsanto, dá-nos imensa esperança. O caso também hoje estive com o Sr. Presidente de Idanha e estávamos a falar sobre os projetos que estão a fazer na área da alimentação, sobre os projetos que estão a fazer na área da inovação, e isso é muito interessante aqui para a região. Pelo Summer Camp passaram pessoas ligadas à política, cultura e desporto, entre outras áreas, no encontro que fez de Monsanto um centro da Europa.